Sou Leandro Jael, tenho aqui a honra e o dever e o privilégio de substituir o Cássio Miranda, que é o apresentador oficial desse programa. Nós estamos ao vivo para mais de 25 milhões de pessoas que acompanham a Rede Super no Brasil e também no exterior. E hoje nós temos um time aqui excelente, que é a advogada que está aqui ao meu lado, dá aula junto com o Cássio, não é isso? Sim, na Faculdade Batista. Que legal. Curso de Direito. No curso de Direito, né? Isso. E aqui o Eduardo Mansur, que é... Queiroz. Queiroz? Ah, é Mansur, você. Confundiu os sobrenomes aqui. Eduardo Queiroz, que trabalha com jovens, né, com adolescentes, ali na Mocidade da Lagoinha. Gente, você com certeza já deve estar sabendo, há pouquíssimos minutos atrás, talvez um pouco mais de uma hora, aconteceu em São Paulo, tem até um print preparado aí, mais uma tragédia em que 2 adolescentes entraram numa escola estadual e atiraram, né, em várias pessoas. Parece que 10 mortos já foram confirmados entre adolescentes, entre funcionários da escola e, infelizmente, esses 2 jovens, além de tirarem tantas vidas, suicidaram no final. É uma tragédia, mas que, infelizmente, não é tanta novidade acontecer de jovens, de adolescentes, eles cometerem esse tipo de atrocidade e, no final, tirarem suas próprias vidas. Pastor, você que trabalha com jovem, com adolescente, quando você vê uma notícia dessa, eu também trabalho com essa galera e a gente tem meio que uma resposta para explicar o porquê, né? O que está acontecendo com os jovens, o que está acontecendo? Eu acho que ele tem vários fatores que podem ter influenciado. Eu não conheço a história dos meninos, mas existe a questão de jogos eletrônicos violentos, tem menino que joga, tem menino que faz competição sobre... algumas coisas, tipo desafios que tem na internet. Então, a gente tem que pegar o caso deles e estudar, porque tem contexto social que eles foram criados, isso é muito forte no jovem. Então, o que acontece? Foram criados no crime, aí vê que tem um jovem que tem uma coisa que eles não podem ter financeiramente, aquisição financeira, um tênis, um celular, e aí eles entram para o mundo do crime, dessas coisas, para poder ter essas coisas, se nivelar com as crianças que eles olham. Então, é muito complicado, trabalho interessante difícil. Que a gente não está aqui, até porque a notícia é tão fresquinha, né? Não se sabe quem eram, a história deles, mas diante de tantos acontecimentos e como a gente trabalha já com isso, a gente acompanha algumas realidades, a gente percebe que muito se preocupa, hoje em dia tem muitas políticas para cuidar dos adultos, né, dos trabalhadores e etc., mas os jovens, os adolescentes, as crianças sempre falam que eles são o futuro da nação e sempre vivem esperando que esse futuro chegue e acabam esquecendo do hoje, né, do presente. A dificuldade de entrar numa escola hoje para uma criança, o pessoal fica na fila esperando vaga para entrar, às vezes não consegue entrar, então tem a questão da família também, os pais às vezes não têm condição de dar uma educação apropriada para os meninos, né? Então cresce sem referencial do que é um pai, o que é uma mãe. Então eles estão sujeitos a esse tipo de violência. Hoje a maior causa de morte entre os jovens, e aí eu vou fazer uma pergunta para você, é o suicídio, né? A doença do século é a depressão e certas atitudes que eram comuns nos adultos, nas pessoas mais velhas antigamente, hoje são muito comuns em adolescentes e, pasmem, até mesmo entre as crianças, talvez pela forma da criação, pela ausência de um papel paterno e etc. E é interessante, agora eu quero passar a bola para a doutora aqui, Luciana Mansur. Interessante que saiu uma pesquisa e parece que na Austrália já se consideram adolescentes até os 23, 24 anos de idade. Antigamente, na época dos meus pais, com 13, 14 anos, o adolescente já tinha uma responsabilidade muito grande, né? Já trabalhavam, já tinha necessidade. Você que dá aula para jovens assim, você percebe uma certa carência, uma certa desestruturação na mente do jovem, do adolescente? Sim, inclusive eu fui agora estudar, eu faço uma pós em neurociência e gestão do conhecimento, exatamente para entender o que estava acontecendo com as pessoas. E como a neurociência ela é mais recente, né? A forma de estudar a neurociência é mais recente, tem descobertas na neurociência de que o cérebro
só aos 20 anos ele atinge a maturidade. Então, aí a adolescência ela é estendida até os 20 anos. E aí você estuda as características de um adolescente. O que acontece que a gente achava que antes era só até os 15, 16, a pessoa já amadurecia aos 18, era a forma como as pessoas eram tratadas dentro da família. E isso fazia com que elas amadurecessem mais rápido. Hoje é diferente. Hoje o nível de frustração de uma criança ele é muito menor. As frustrações da criança, o nível é maior, quer dizer, a frustração, elas não sabem lidar com a frustração, elas não sabem lidar com o não sabem lidar com as perdas, elas estão muito estressadas, tudo para elas é um estresse. São condicionadas a terem as melhores notas, as melhores, e quando exatamente. isso não acontece... O excesso de tarefas também, desde pequeno faz balé, judô, karatê, jiu-jitsu, faz... inglês, francês, tudo que espanhol, quer tem, tudo que o pai né? não teve, ele quer jogar para o filho ter. Aí a falta do pertencimento a uma família, né? A falta disso hoje, as crianças, os jovens hoje não se sentem... Eles pertencem a quê? Eles não têm Eles pertencem a uma tribo, eles pertencem a segurança da família, eles perderam. Onde eu vou voltar? Aí você fica sem onde voltar, por isso que eu sempre falo, a família... é o esteio da sociedade que obedece a uma legislação, porque se você não aprende regra dentro de casa, você não vai aprender na rua. Se o seu pai não te disciplina em casa, a polícia vai te disciplinar na rua. Meu pai sempre falou que se você destruir a família, você destrói o indivíduo. E é o que tem acontecido hoje, as famílias estão destruídas. Então, aí você pega esses 2 meninos que entram para matar. Eles foram dessa escola, me parece, num noticiário que eu li. Possivelmente eles sofreram um bullying ali e possivelmente eles não tiveram as expectativas de amizade, de relacionamento, porque hoje é tudo muito supérfluo. Então hoje eu sou sua amiga, amanhã eu sou dele, depois de amanhã eu sou dela. Então hoje eu não tenho um melhor amigo, porque eu não quero me... superficiais, né? Eu reproduzo o que eu tenho em casa. Meus pais não têm tempo de relacionar, meus pais trabalham. Então eles não têm os melhores amigos, porque isso fica secundário para eles. Pegando a sua fala e o seu conhecimento jurídico e neurológico, algo que muito se fala no nosso país, já tem bastante tempo, é com relação à redução da maioridade penal, né? Porque um jovem, um adolescente com 14, 15, 16 anos já cometem crimes, atrocidades terríveis, mas, por outro lado, vem essa questão psicológica dizendo que não é com 18, e nem muito menos com 16, é com 20. Como profissional, você acha que é correto, que é coerente essa redução da maioridade penal? Você tem algo a dizer sobre isso? Nossa, isso é tão complexo. Isso para mim, isso ia ser... seria até o que eu defenderia no final da conclusão dessa pós que eu estou fazendo. O que eu penso? Hoje, a neurociência descobre tantas síndromes na vida das pessoas. Síndrome, transtorno opositor desafiador, transtorno de déficit de atenção, que não adianta você prender. Às vezes, a pessoa comete um crime, que na lei é crime, mas é por quê? Por falta de alguma química cerebral. E não adianta você prender que aquilo ali ela não alcança. Então, teria que ter o tratamento adequado. Eu acho que o problema está no sistema carcerário. Sim. Que a gente tem. Que uma criança vai para lá, vai virar um cidadão pior do que ela Pior, porque ela não vai ser tratada naquilo que ela precisa ser tratada para ser reinserida. Que é o amparo emocional. Que é o amparo emocional. Se você já tira ela da família, vamos supor, com 18, se você tiraria ela com 12 porque ela cometeu um crime... Então, isso é muito... Eu acho que isso tem que ser muito estudado e não é só pelo direito. É uma interdisciplinariedade. E é interessante... Envolve muita coisa. Muita coisa. Existe um ditado que fala que é melhor prevenir do que remediar. É o caso do psicopata. Isso. Muitas vezes a gente foca ali na repressão e mete pra cadeia, aquele negócio todo. Mas o remédio, a prevenção para esse remédio, que é a cadeia, que é a prisão, eu acho que começa ali na educação. Então, a gente muitas precisa vezes o problema investir na educação. Não é o crime que foi cometido pelo jovem ou pela criança. É o que levou e ele a cometer o motivação. crime. Isso aí vai lá no berço. Lá, no dia que ele nasceu, até onde ele se tornou um jovenzinho lá, adolescente, a influência familiar passou por ele, e nem só a influência familiar, é o contexto social, as influências que ele recebe do meio exterior. E o olhar dos pais, porque você vê seu filho, às vezes você olha para aquela criança, você não quer enxergar o que aquela criança tem. E às vezes você tem que enxergar que ele tem um transtorno que precisa ser tratado, porque se você não tratar, lá no final ele vai mexer com droga. Lá ele não vai obedecer, ele vai permanecer casado.
Então, o pai hoje não olha o filho, o pai hoje dá para o filho. Falar o não, substitui né? Substitui a presença dele exatamente. com um bem material, um celular, como é que você vai ficar tablet? Sabendo que seu filho tem se você não passa tempo com ele? Exatamente. Verdade. Queria convidar você que está nos assistindo a mandar um WhatsApp no DDD 31, número 98402-9756. Estamos falando sobre redução de maioridade penal, comentando esse caso que aconteceu no interior de São Paulo. E eu tenho certeza que você pode participar e emitir também a sua opinião, enviar a sua dúvida, porque com certeza o pastor que está aqui, a advogada, nossos convidados de honra, tem muito para nos ensinar e a gente está aqui não só para dizer o que é o certo, o que é o errado, mas bater um papo e cada um construir um pouco aí da sua concepção. Mas, de fato, é nítido que precisa haver uma mudança de mentalidade no nosso povo, né? Porque muitas vezes a gente foca na solução ali do problema, no problema, mas não queremos ter o trabalho de começar ali na raiz, né? Na origem daquele problema. E começar na origem não vai trazer um resultado nem amanhã, nem mês que vem, nem daqui a um ano, né? É a longo prazo. E falar de longo prazo na nossa geração é algo que dói, né? Porque a nossa geração, na verdade, a gente estava conversando aqui nos bastidores, que a gente às vezes vê que nossa geração já não é a geração que está aí, né? Entrando na faculdade. Eu lembro que já vai fazer 10 anos que eu formei na faculdade, 14 anos que eu formei, 15 anos que eu formei o ensino médio. Assim, realmente a idade está chegando. E essa nova galera, esses novos adolescentes, essa nova geração tem um perfil completamente diferente. Você trabalha com isso com relação aos namoros. Qual que é, assim, a característica? Qual a diferença que você percebe da sua época de namoro e agora você como pastor, como um conselheiro nessa área? Os jovens realmente são muito superficiais? Eu acho que o ponto principal chama imediatismo. As pessoas não gastam, como elas têm rapidez nessa facilidade das mídias sociais, de WhatsApp, elas não têm paciência para esperar o outro responder uma coisa. Então, elas querem tudo na hora. Então, para desenvolver relacionamento, a gente tem que gastar tempo. Não é uma coisa que é feita da hora para outra. Então, o pessoal que entra num relacionamento, beijou na boca, não gostou, ou então falou uma palavra que desagradou, termina e vai para outro, e não consegue construir nada sólido. Os jovens estão assim, eles estão assim, parecendo que tem que experimentar tudo para escolher o que vai ficar. Então, eu acho que a palavra de hoje seria essa. O pessoal está imediatista, querendo coisas que não tiveram na família, resolver mudando para outra casa, com outra pessoa, casando, sem resolver um problema que teve na família. Vai levar um problema de uma família para outra. Só não vai resolver cenário, o problema. Né? O problema continua o mesmo. Então, as pessoas têm que gastar tempo. E eu acho que é um papel da igreja de gastar tempo com pessoas. A igreja tem mania de... Eu não estou generalizando, tá? Não estou falando que é uma igreja ou outra. Mas a história da igreja mostra que a igreja preferiu pular etapas do que, por exemplo, sexualidade, coisas que são profundas e precisam de cuidado, demandam tempo. É melhor pular para uma coisa que é mais fácil de resolver. Então, a igreja precisa gastar tempo. Né? E da mesma forma que a sociedade, os governos aí precisam gastar tempo em ver qual que é a origem do que está acontecendo com a violência hoje. Isso aí é foco de uma coisa que foi errada lá atrás, que é o quê? Falta de cuidado com a educação, né? Às vezes pode com a ser cidadania. Uma tendência, não tem mais esse cuidado. Como a gente está num programa aqui onde a maioria dos nossos telespectadores estão inseridos nesse contexto eclesiástico, é uma tendência de sempre focarmos no adulto, porque é o adulto que trabalha, é o adulto que gera renda, é o adulto que dá o dízimo e tal. E o ministério com o jovem, com o adolescente, com o ministério infantil... Muitas igrejas nem têm, você já reparou isso? Muitos não têm, né? E depois você cuidar e tentar mudar a mentalidade de um adulto é muito complicado. A psicologia, ela afirma, né, que o caráter é formado ali nos primeiros anos de vida, né? E no ambiente acadêmico? Como eu disse, eu formei em jornalismo, formei em 2010... A gente não tinha celular com internet, assim, eu lembro que nas primeiras aulas de fotografia aprendi a revelar filme fotográfico. Quando hoje nem se revela. Como que é no ambiente acadêmico, assim, lidar? Eu acho que algumas características não mudam, né? O aluno sempre deixa para a última hora, sempre inventa uma desculpa. Mas é porque a forma que a gente utiliza hoje de educação é uma forma completamente ultrapassada. A forma que a gente utiliza de educação é uma educação enciclopédica. Você vai decorar isso, você vai saber a história do Brasil toda
você vai decorar, vai fazer uma prova. Amanhã eu não vou te cobrar mais isso. Então, sugere-se o quê? Pode esquecer. Pode esquecer. Aí, depois de amanhã, eu te introduzo um novo conteúdo, você decora, é um professor falando lá na frente, sendo que isso não funciona. O aprendizado, ele é construído a partir de prática. Se você não pratica, você não aprende. Então, as escolas hoje, elas focam no Enem. Eu vou te puxar o máximo que eu conseguir de conhecimento para você passar com nota boa. Problema das suas habilidades. Eu não quero saber qual habilidade você tem. Sendo que a escola hoje devia valorizar a sua habilidade, por quê? Tem até um vídeo muito legal do peixinho no aquário. Vocês já viram? Um professor falando desse vídeo. Não. Você não quer jogar um gato dentro do aquário para nadar. E nenhum peixe vai escalar uma montanha. Então não adianta, você não pode falar, todo mundo é igual, todo mundo tem essas habilidades, todo mundo tem que saber fazer isso, aí você cria o estigma do mau aluno, do bom aluno. E aí esse aluno é mau por quê? Porque ele não tem habilidade para isso, mas ele tem habilidade para uma coisa que eu não enxergo, porque o meu meio de educar é errado. Então, na faculdade, o que acontece? Eu, pelo menos como professora, tento fazer com que isso... nos meus alunos, eu tento colocar isso em prática. Você percebe também o acesso à informação hoje, ele é muito mais fácil. Então, você vai fazer decorar uma coisa que você tem aí no Google? E as pessoas têm questionado muito os professores dentro da sala de aula e a gente que é pastor, parece que eles estão querendo saber mais do que quem está ensinando, porque eles estão indo na fonte, às vezes, errada. Eles estão bebendo da fonte errada. Porque é uma coisa que é jogada na internet, tem coisas que tem a razão, tem verdade, mas tem coisas que são mentiras. A internet aceita tudo. Aceita tudo. Né? Então, eu acho que é uma geração difícil, porque eles têm acesso à informação dentro das faculdades, o pessoal te questiona. Eu fiz faculdade duas vezes. Tem aluno com tablet debaixo da matéria que você está falando. Você fala, o cara já vai lá. Pra saber se está checando. Eles estão te testando o tempo todo para ver se o seu conhecimento é suficiente para ser professor deles. Curiosidade. Eles estão querendo se nivelar. Sincera. Ainda existe passar no quadro, matéria, escrever? Existe, mas como que eu gosto de trabalhar? Todo mundo liga o celular, porque eles vão ligar, querendo ou não, eles vão estar no WhatsApp. Então, o que eu, como professor, tenho que tirar esse WhatsApp deles. Porque senão eles ficam até entre eles conversando no WhatsApp. Então, gente, vamos pegar o celular? Pega o celular, liga aí na internet, que hoje a faculdade tem Wi-Fi. Então, todo mundo teria acesso. Entra na lei tal, você vai ler o artigo tal, você vai ler o artigo tal, eu vou dar um caso concreto e nós vamos aplicar esse artigo. Aí, que legal. Muitas vezes tem como. Prendeu o processo arcaico de... Pode concluir. Mas, professora, como é que é isso? Vamos descobrir agora. Pode me falar como é que é isso. Olha só. Eu tenho que jogar o conhecimento para ele pensar e me responder. Porque usar as ferramentas para o bem, né? Exatamente. Porque esse processo de ensino arcaico quer ignorar, quer fingir e proibir o celular, por exemplo, né? Dentro da sala de aula. Mas espera aí, por que não fazer como você faz? Exatamente. Trazer ele para auxiliar. Porque senão é uma luta desigual, porque você não vai conseguir vencer a tecnologia. Ela vai chegar, tem uma pergunta tem que adaptar. Que está na tela, é a primeira aqui, ó. Até onde deve ir o entendimento usado na igreja para atrair os jovens? Então, eu acho que isso que a gente está falando meio que responde isso, né? Eu acho que é um perigo muito grande da gente trazer o mundo para dentro da igreja. Isso é um perigo. A igreja continua sendo, o Deus nosso é o mesmo Deus hoje, ontem, e vai ser sempre o mesmo Deus. Então, a gente tem que pregar a palavra de Deus. Seja ela por meio digital, você pode usar muito bem uma explicação que envolve tecnologia para o jovem prender a atenção, mas tem que ser pregada a palavra. Você não pode mudar a essência da palavra, mas a forma como ela é falada, a gente tem que se adaptar de verdade. Eu acho uma vez que no meio da palavra, primeiro que há essa discussão, né, pegando um gancho nisso. Será que é errado levar a Bíblia no celular? Tem que ser a Bíblia do papel? Eu sempre ensino, né, pelo menos lá na minha igreja, queria mandar um abraço para todos que estão acompanhando a igreja, presbiteriana pentecostal, depois vou fazer o convite para vocês estarem lá. Eu sempre falo o seguinte, eu acho que é desejável que tenhamos a Bíblia, né, no papel ali e que a gente venha andar com ela. Mas a gente não pode ignorar também a facilidade do celular e etc. Teve um dia que eu estava pregando, a gente estava falando sobre evangelismo e que eu dei um minutinho para todo mundo, no meio da pregação, estava ali com os jovens, mandar uma mensagem para uma pessoa convidando para o próximo culto. Então também foi uma forma de inserir aquilo ali, que como a igreja hoje, o padrão mais escuro, a gente consegue ver só a cara da pessoa sendo iluminada porque está mexendo no celular, por que não aliar isso para a fé, aliar isso para a compreensão da palavra e também nos estudos? Eu não vejo problema algum, mesmo porque
não é a Bíblia em si que tem palavra de poder, Deus, é a né? palavra. A letra, né? E qualquer forma que você usar a Bíblia, se não tiver poder, não tem nada. Verdade. Então, tem gente que carrega a Bíblia, mas não sabe o versículo da Bíblia. Não adianta nada, né? Não adianta nada. Como diz o... E tem gente que não tem a Bíblia, sabe ela inteira e tá com ela no celular. Justamente. Não são esses meios que determinam, né? Musiquinha tá tocando de fundo aí, quer dizer que o nosso primeiro bloco encerrou. Você tá aí, ó, na tela, pega o seu celular, a gente tá falando do celular aí, enquanto você assiste, manda um WhatsApp pra a gente quer saber a sua opinião e tirar as suas dúvidas. Aguenta a mão rapidinho que o nosso bate-papo volta já. Estamos de volta aqui na Rede Super, programa Bate-Papo. Hoje eu tendo essa missão de substituir esse grande apresentador, Cássio Miranda, meu amigo, abraço para você. E hoje tem um time aqui sensacional, do meu lado esquerdo aqui, o Eduardo Queiroz, que é pastor do Ministério de Relacionamentos da Juventude lá da Lagoinha. E do meu lado direito, Luciana Mansur, que é advogada. Já recebi aqui, ó, deixa eu ver se eu encontro aqui, ó, uma pessoa lá do Rio de Janeiro, de 22, falando assim, ó, estou assistindo agora, muito bom o tema, edificante, moro no Rio de Janeiro, gosto da Luciana Mansur, ótima oradora. Olha... E aproveitando aqui, eu vou ler algumas participações, enquanto você que está nos assistindo, o nosso WhatsApp está na tela, DDD 31 98402 9756, envie o seu nome e a cidade que você está falando, que nós vamos ter aqui o prazer de mencionar você, se der tempo, afinal são milhares de participações aqui, muitas pessoas pedindo oração, muitas pessoas comentando sobre o tema aqui, queria mandar um abraço especial aqui, ó. Tem um jovenzinho aqui de 11 anos, o Davi de Paraupebas, mas lá no Pará, Davi, a gente está falando muito de jovem, de adolescente, então depois que terminar o bate-papo, você desliga a televisão, vai ler um livro, vai estudar, é isso aí, brincando aqui com você, brincar também, né? Mas é isso aí, que bom que você acompanha a Rede Super, eu tenho certeza que você tem muito a ganhar com isso aí. Deixa eu ler mais aqui, mais algumas participações. Deixa eu ver aqui, o irmão Geraldo de Capim Branco, falando que ensinou os filhos com mais não do que sim, e isso deu um resultado muito bacana. A gente estava comentando sobre isso agora há pouco. Tem gente mandando abraço para o tio Uli, tem pessoas aqui pedindo oração para que a mãe volte para casa. Enfim, temos muitas e muitas participações aqui de vários lugares do Brasil. Deixa eu ver um que acabou de chegar aqui. Quero mandar um abraço para minha filha, Patrícia Silva. Quem mandou aqui foi a Cleide, que está falando DDD 96. Eu faço nem ideia de onde que é 96. Jari. Cleide de Vitória do Jari. Olha só, Rede Super alcançando os 4 cantos do nosso país. E você pode participar também. Nós estamos falando um pouco sobre essas tecnologias, sobre a identidade e sobre a juventude dos nossos dias, e eu tenho certeza que esse programa tem muito a dar vários frutos. Tem uma outra pergunta aqui, ó, para o pastor Eduardo também. A gente está falando sobre juventude, né? O seu trabalho com jovens. Fala o seguinte, ó, se um casal de namorados cair no pecado sexual, é aconselhado que eles procurem ajuda para continuar o relacionamento, né? Ou que terminem esse relacionamento? Essa pergunta aí é muito boa, porque eu fui criado num sistema que caiu, tinha que terminar, né? E eu e a minha esposa, a gente trabalha com jovens no sentido de, se você não for capaz de se recuperar de uma queda, a gente nunca vai conseguir a santidade. Então, a pessoa que cai num relacionamento e termina, ela vai começar um outro relacionamento, provavelmente vai cair de novo. Então, o que a gente trabalha? A gente trabalha com o casal no sentido de orientá-los, né, sobre o que é ter um relacionamento em santidade. Não é falar assim, você pecou, você vai para o inferno, você vai morrer. Não é isso que funciona. Com o jovem hoje não tem condição de falar isso. Então você tem que pegar e apontar por que está errado, ensinar o caminho e acompanhar. Eles precisam de ter alguém para confessar pecado, confessar a tentação, na verdade. A gente fala assim, melhor confessar a tentação do que confessar o pecado. Né? Fingir que é o Superman. Porque não adianta você impor regras se não pode. Santidade não é não pode. Nunca foi, nem nunca será. Santidade não é isso. Santidade é você apontar Cristo, direcionar o casal para Cristo. Quanto mais perto de Cristo, mais longe do pecado.
Essa é a nossa forma de trabalhar. Então, não é condenar, não é falar que vai para o inferno, não tem que terminar. Mas se eles se amam, vamos cuidar disso, vamos melhorar, vamos entender por que isso vai ser ruim para o seu futuro. E a gente trabalha nesse sentido. Legal. O Davi, lá de Paraupebas, que tem 11 anos, ele mandou aqui, ó, tá bom, vou assistir o Tio Uli. Isso aí, Davi, obrigado pela sua participação. Temos uma pergunta também aqui para a Luciana, que é advogada, uma pergunta interessante, olha só. Observando as leis atuais, Jesus ele seria um fora da lei, um politicamente incorreto. O que você pensa disso e qual que é o limite, né? Já até fazendo a segunda pergunta, assim, qual que é o limite de, em nome da fé, em nome do Evangelho, nós sermos politicamente incorretos, é um termo tão moderno, né? E qual que deve ser aí essa linha que separa, está de acordo com as leis civis, até quando a lei civil ela não pode ultrapassar a lei divina? O que você tem para falar sobre isso? Olha só. Quando eu me fazia essa pergunta, Jesus é um fora da lei hoje? Jesus seria fora da lei? Tipo Robin Hood. Eu quero te perguntar, você hoje é fora da lei? Não. Boa pergunta. De Cristo vive em nós. Né? Então, Jesus vive em nós. Então, hoje nós somos fora da lei? O que você acha disso? Não. Bom, qual é a lei? Qual é o nosso país? De onde nós somos? Nós somos do reino, né? Nossa pátria não é essa. Sim. A nossa pátria é celestial. E quando a gente fala em pátria celestial, claro que a gente é aqui embaixador e claro que a gente tem que se submeter às regras, desde que elas não sejam contrárias à palavra de Deus. Porque o que nós visamos não é o hoje, nós visamos a eternidade. Eu acho que de forma alguma, Jesus, em momento algum, ele foi contra a política nem a lei política. Tanto não foi que ele falou, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele se sujeitou a todas as leis que existiam na época, tanto que ele foi preso. Ele poderia, como Deus, ter mudado a história ali, feito um milagre, alguma coisa, mas ele submeteu a lei. Todos os processos. Sim. Agora, quando a lei vai contra o que nós acreditamos, que a palavra para nós é a verdade absoluta, não tem outra verdade além da palavra. Se a lei te faz ir contra essa palavra, eu acho que você tem que optar por sofrer os danos e reinar com Cristo, né? Ou se adequar à vida porque quem perder a vida vai ganhar. E me fizeram uma pergunta, né? se o que não é crime, por exemplo, se o que é crime é pecado e se o que não é crime não é pecado. Esse questionamento tem que entrar, porque as pessoas estão colocando, por exemplo, uma prática que a nossa religião cristã abomina e agora virou permissão da lei, por exemplo, um casamento homoafetivo. Na nossa prática de vida cristã, a gente não concorda com essa prática do pecado sexual relacionado à relação entre homens e mulheres, na nossa prática cristã. Então, isso aqui significa que a gente é contra a lei? Não. Então, a lei tem que saber, a gente tem que pensar a tenuidade do encontro entre lei e religião, porque o nosso Estado é laico, então ele não leva em consideração o que a gente considera como porque por mais que a lei permita, não sei se você como advogada vai concordar comigo, mas às vezes a gente fica preocupado com aquilo que a lei permite. Vamos supor, é um absurdo, eu vou meio que polemizar, é um absurdo liberar o uso da maconha, é um absurdo liberar o aborto, é um absurdo liberar o casamento homossexual e tal, porque isso vai contra a palavra. Ok, liberando, eu acho que para o cristão não vai fazer diferença, porque não quer dizer que vai liberar o casamento homossexual que eu vou casar com um homem, porque está liberado. Porque o contrário não é lei, não é obrigado a casar, não é obrigado a abortar, não é obrigado a fumar maconha. Então, às vezes, a gente precisa estar atento. Os jovens, eles têm que... o conflito está nesse entendimento sobre o que é lei e o que é pecado. O que é pecado? Esse é o problema. O que é pecado? O que é pecado não vai deixar de ser pecado, porque a lei determina se é certo ou se é errado. Agora, você escolher não praticar o pecado, aí é uma escolha sua para a eternidade. Então, aí a questão. Mas você não entende, é o que eu atendo muitas pessoas na questão da homossexualidade. Você não entende, a gente já nasce assim. Tudo bem, não estou falando que você não pode ser assim, eu estou falando que você não pode pecar. Isso. Da mesma forma que eu, como casado, não posso adulterar. Exatamente. Você gosta de outro homem, não peque, não vá lá
e mantenha relação sexual com ele, porque isso é pecado. É aí que entra o tudo é lícito, mas nem tudo convém. Ah, porque eu nasci assim. Não, mas não te dá permissão para você pecar. Sobre essa questão, né, de até onde vai a lei de Deus, até onde vai a lei civil, como a gente está falando aqui, não quer dizer que a gente vai ser um fora da lei. Mas significa que a igreja tem que se posicionar. Tem que se posicionar, Agora, a não ser que, a exemplo do que acontece em algumas culturas, a exemplo do que aconteceu na igreja primitiva, por exemplo, instituído por lei que haja adoração ao imperador, que haja adoração... Aí nós vamos tudo São morrer. as perseguições do fim dos tempos, que a gente sabe que nós vamos passar por elas. Aí é uma escolha de cada um em querer negar Jesus ou não. Porque o que eu falo é o seguinte, nós não vivemos uma religião cristã. Isso. Nós vivemos a vida de Cristo. Vida de Cristo. Então, para nós não é religião, para nós é um estilo de vida. E a partir do momento que você escolhe aquele estilo de vida, você vai ter que carregar a cruz. Se você é homossexual, mas então eu não vou viver a minha felicidade. A Bíblia fala, negue-se a si mesmo. Isso, siga-me. Negar, não, você não vai viver a sua felicidade aqui, querido. Porque aqui a gente não visa nada, aqui a gente visa ganhar almas. Obediência. A gente vai viver a nossa felicidade na eternidade. Então, essa é a sua cruz? Carrega a sua cruz. Às vezes eu sou muito direto, assim, rasgado para falar com os jovens, sabe? Tem gente que fala assim, mas eu não concordo, eu não acho que deveria ser assim. Eu falo o seguinte, gente, a Bíblia não foi feita para concordar. Foi feita para obedecer. Ponto final. Exatamente. Como diz o Tropa de Elite, ou você vai, ou você pede para sair. Não é uma obediência irracional. Se você pegar a Bíblia, os fundamentos bíblicos, eles são para a gente poder ter uma... Tanto que a Bíblia foi usada pelos Estados Unidos como base da Constituição Americana, é baseada na Bíblia. Então, se você pegar a Constituição Americana, são princípios bíblicos de quê? De honrar pai e mãe, de ter um manual para não estragar a sua vida. São coisas para você... Né? De forma alguma, religião, eu acho que nenhuma religião quer fazer que o indivíduo faça mal para o outro, não existe isso. Então, acho que a gente tem que pensar na religião como um agente dentro da sociedade de organizar e estruturar as pessoas. Social. Tanto que uma pessoa que entra no presídio é alcançada pelo evangelho, ela sai dali diferente. Por mais que ela fique estigmatizada como um ex-presidiário, a vida dela vai mudar. Eu tenho certeza, eu acompanho pessoas que já foram presas e a vida delas é outra hoje. Por quê? Porque o evangelho tem o poder de mudar. Então, a palavra de Deus transforma. O evangelho é poder, né? E aí, se você não quer obedecer pela força do seu braço, começa a amar Deus, amar, porque aí o amor vai fazer com que você obedeça pelo Espírito. Eu sempre falo que a nossa vida com Deus, eu sempre comparo a uma academia. Todo mundo sabe, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores que a gente está precisando de uma academia. E só que muitas vezes a gente fica só no eu preciso e não vai. Quando a gente vai, acontece que o desânimo é difícil, o corpo dói, dá vontade de desistir, vem as tentações, né, de faltar, de comer. É melhor deitar e comer e assistir um filme, mas quando a gente começa aí, o nosso corpo vai se acostumando, a gente vai se condicionando aquilo, e a gente começa a ver os resultados, aquilo começa a ser um estilo de vida. E aquilo que a gente tinha dificuldade para fazer, na verdade, a gente começa a sentir falta. A mesma coisa eu vejo que é a vida com Deus. No começo, realmente, é complicado deixar de fazer aquilo que a gente quer, aquilo que a gente gosta, mas com o tempo, quando a gente começa a ter esses resultados, ter a nossa vida transformada, as pessoas ao nosso redor, no nosso trabalho e etc., aquilo começa a ser um estilo de vida e a gente adota aquilo ali como a nossa vida, né? Mas o problema é que hoje as igrejas estão cheias de pessoas vazias. Eu vi essa frase essa semana, não sei quem falou, mas eu vi essa frase e eu fiquei pensando. As igrejas estão cheias de pessoas vazias, porque as pessoas elas até entendem Jesus como Salvador, mas elas não entendem Jesus como Senhor. E o Senhor é aquele que te dá uma direção e você tem que obedecer. Então, ser Salvador é muito bom, me salvou, vou curtir a vida aqui de boa. Mas quando Ele vira Senhor, significa que você tem que mudar sua postura, suas atitudes, por amor a Ele, por obediência a Ele. Isso é um trabalho muito da igreja, por quê? Porque se você não tem uma relação de paternidade, você nunca conheceu seu pai, e hoje grande parte da população brasileira não tem paternidade nas certidões. Verdade. Não conhece o pai, não sabe o que é uma relação de pai com filho. Você não sabe, você não tem um pai, você nunca teve o afeto de um pai, seu pai nem sabe quem é. Você entra para uma igreja e alguém te fala que Deus é um pai, a igreja tem que ensinar esse relacionamento. Mostrar o que é um pai. É verdade. Porque senão você, como filho, não consegue obter do seu pai o amor que ele... Você relaciona Deus como alguém que abandona,
que te deixou para trás, que vai sua mãe. Se você escorregar, punir, né? Ele vai te punir. Verdade. Ele não te quer mais. Vai te abusar. É uma rejeição. Então, a igreja ela tem que ter esse papel de fazer com que a pessoa restaure o relacionamento paterno para que ela tenha um relacionamento com Deus de amor. E aí ela vai obedecer. Vou ler mais algumas participações aqui, são muitas. Olha só, a Neuza de Patinga está falando que vê o programa todos os dias e que hoje está muito bom. Parabenizando aqui a professora. Deixa eu ver aqui mais. A Mayra de Confins está falando que ama o programa Bate-Papo. Deixa eu ver. Pastor Vander de Colatina, no Espírito Santo, mandando um abraço aqui. O Daniel não fala aqui a cidade. Um grande abraço para você, com certeza você vai saber quem que é. Cristiano de BH. O Cássio é mais elegante e talentoso que o Sidney Magal. Excelente participação. Olha aqui, a professora Luciana é maravilhosa. Quem está falando é a Célia. Depois vou te mostrar aqui a foto da Célia. Deixa eu ver a foto, às vezes é minha aluna. Provavelmente. Aqui de Curitiba, a Andréia de Curitiba mandou até uma foto aqui, está acompanhando o programa. Pessoas aqui de vários lugares do Brasil, Giovanni de Igarapé, tem um DDD aqui 99, eu creio que também é do norte do Brasil, muitas pessoas do norte participando, DDD 11 de São Paulo, várias pessoas aqui participando. E eu gostaria de ler aqui e responder, porque ela mandou várias e várias vezes, ela não quis se identificar, mas pergunta o seguinte: há uma pessoa, um diácono na igreja dela que está em pecado, né? Eu acho que você que é do direito vai poder responder melhor. Todo mundo sabe que está em pecado, mas não existem provas contra essa pessoa. E ela pergunta, o que fazer? Afasta esse diácono, faz um motim contra ele, ou espera vir à luz? Uma resposta como advogada e uma resposta como cristã. Olha, como advogada, se você não tem provas, você não deve falar. Porque pode vir se calúnia, difamação, né? Você pode embaraçar a vida da pessoa e depois receber uma indenização, caso você não consiga comprovar. Agora, como cristã, ora, Deus joga luz, não há nada oculto que não venha a ser descoberto. Biblicamente, a Bíblia fala assim, que se tem alguém em pecado, você tem que chamar e confrontar. Se a pessoa não aceitar o confronto, chama outra testemunha, vai lá e confronta de novo. Se não resolver, leva a público. Aí, isso é bíblico, né? Então, eu acho que existem questões aí que você tem que pensar. Se está em pecado, tem que chamar a pessoa. Mas como que ela sabe se não tem prova? É isso que eu fiquei meio sem saber. Acho que tem que chamar a pessoa para conversar. Eles acham que está em prova. Ora, que Deus joga luz. Deus joga luz. Não há nada oculto que não venha a ser descoberto. Tomar cuidado com o fofoqueiro, né? Eu sempre pego assim, se alguém chega para mim e fala que tem alguém em pecado, eu falo assim, vem cá comigo, vão lá na pessoa. Aqui, ó, tá falando que você está em pecado. O que ele está fazendo? Não, pastor, porque senão a pessoa... É muito fácil falar que a pessoa está com um problema. Agora, você chegar com uma prova contundente, né, e verdadeira, é difícil. Então, eu acho que tem que ser tratado... Mas algo tem que ser feito. Tem que ser tratado. Porque liderança de igreja, né? Nós estamos falando de algo que é espiritual, né? E Deus, ele não deixa a igreja se envergonhar e tal. Existe o tempo para que as coisas aconteçam, então eu acho que, nesse caso, é orar mesmo, já que não há provas, não sabe, ninguém quer ir lá falar com ele, todo mundo está com medo, com vergonha, não sei o que está acontecendo. Então, minha querida, ore e você pode ter certeza que Deus, ele vai trazer a luz. Vai na fonte da informação para saber se é confiável. Até orar para que a pessoa confesse e se arrependa, porque o coração do rei está na mão do Senhor, que o inclina para onde quer. Então, que o Senhor incline o coração desse diácono para se arrepender e para confessar esse pecado. Às vezes acontece, a pessoa fala assim, pastor, eu tive um sonho que fulano está em pecado. Ok. Se for de Deus, alguma coisa vai acontecer e isso vai ser revelado. Né? Ou a pessoa vai confessar, ou a pessoa vai ser descoberta, etc. Mas a gente não pode ficar alimentando essas coisinhas, afinal... aí você está pecando, né? Né? E aí você comete o pecado também. Por mais que talvez o diácono aí esteja, de fato,
em pecado, mas é uma vida, né? Que merece um conserto, que merece o perdão e que essa solução se resolva aí na sua igreja. Tem aqui, ó, DDD 31, bom demais esse programa, parabéns, não deixou aqui o nome. Nós estamos começando a caminhar para o fim, mas tem uma pergunta aqui que é interessante, né? Ela tem uma resposta mais simples, mas que fala o seguinte, é a terceira pergunta aqui que enviaram para a Luciana Mansur. Jesus foi crucificado injustamente na lei dos homens, pois nada havia feito. Isso mostra que a lei humana, ela é falha? A lei é falha, isso a gente já sabe que a lei é falha, né? Mas o operador da lei é humano. Então, o operador da lei, ele sempre vai ser falho. Então, não tem jeito. O operador da lei, ele é humano. Então, por isso que num processo a gente fala que o juiz Hércules, aquele juiz que eu vou decidir, não, ele não pode, ele tem que decidir baseado em provas. Se você não tem provas, não tem como você decidir. Né? Porque, então, a justiça falha, a divina que não é. Né? Então, basear pela lei, você tem que obedecer porque você está num contexto social de uma sociedade. Verdade. É isso aí, a nossa justiça vem de Deus, não importa se você está sendo acusado, difamado, caluniado, se estão te perseguindo. Como eu sempre brinco com os jovens, por enquanto não estão arrancando a nossa cabeça. Sim. Né? Então a gente ainda está no lucro e você pode ter certeza que a nossa justiça vem do alto. Gostaria de agradecer aqui o pastor Eduardo, gostaria de agradecer aqui a Luciana Mansur, que é advogada, colega do Cássio na Faculdade de Direito. Esse programa foi sensacional. Continue acompanhando a programação da Rede Super. Você pode me seguir também no Instagram, @LeandroJael, JAHEL. Muito obrigado pela sua participação. Tenha um excelente restinho de dia. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.